Vamos falar do Supremo Tribunal Federal. O STF deu sequência nessa quinta-feira ao julgamento sobre trechos do Marco Civil da Internet. O ministro Luiz Fux disse que os conteúdos impulsionados por perfis ou viralizados são culpa do robô. A gente tem o vídeo, produção? Quem reproduz essas informações todas é o robô. Nós estamos tratando de liberdade de expressão de pessoas, quando, na verdade, no fundo, o grande protagonista dessa circulação de todas essas informações, ou falsas ou verdadeiras, ou dirigidas para as bolhas que eles próprios criam, é a inteligência artificial. A culpa é do robô. A mão invisível da inteligência artificial. Muito se fala da mão invisível do mercado. Mas existe a mão invisível da inteligência. Vão ter de regular as máquinas. A mão é invisível, mas o cérebro é visível. E os lucros mais ainda. São as maiores empresas do mundo. É a teoria do risco, na verdade. A lei brasileira de 1912 já impôs a teoria do risco para as ferrovias. E o que era a ferrovia? Se não uma via de comunicação. Como é que você ia colocar um vigia em cada trecho de trilho, de 1,5 m, 2, o batente, eu não sei quantos metros tem, mas em torno de 2, para quem já viajou de trem, a cada segundo são 3, 4 barulhos que você escuta, não é, professor Paulo? Os trens de Minas Gerais, ministra Carmen Lúcia, cantadas em músicas de Brant, letras de Brant e melodias de Milton Nascimento e voz de Milton Nascimento. Duda Teixeira tá assim também. Câmera no Duda, cadê? Tá aqui, impressionante. Gente. O que esse pessoal tá bebendo? Assim, a gente não se impressiona, evidentemente, com o nível argumentativo muito baixo. Isso é permanente. No entanto, parece haver, Duda Teixeira, nessas últimas discussões, novos elementos. Elementos, vamos dizer, de delírio, de momentos em que os demais ministros também não entendem o que alguns estão falando. Dias Toffoli se sentindo muito à vontade para filosofar, vamos dizer assim, bastante entre aspas. Outro dia posou de teólogo, agora está falando de trem no meio de uma discussão sobre rede social. Nossa produção botou até um efeito sonoro de trem. Você entendeu alguma coisa desse diálogo? Não. Ali o comecinho, ali você até fala, bom, o robô, eu fiquei imaginando o robô, eu falei, é só prender o robô então, né? Mas aí o robô não tem mão, a mão é invisível. Aí vem a história da teoria do risco com a estrada de ferro. Felipe, no começo eu falei assim, parece um papo de boteco. Depois você vê que o boteco já fechou e tá um monte de bêbado conversando na calçada, né? Porque é isso. E a ignorância deles, né, em relação ao assunto do Marco Civil da Internet, assim, é impressionante. Não, olha, vamos fazer um esforço coletivo. Todos que não estavam entendendo nada do que eles estão falando, vamos assistir de novo a esse trecho, porque a gente vai tentar... a gente vai dar o benefício da dúvida. Vamos ver se a gente consegue compreender o raciocínio dessas mentes supostamente iluminadas que querem editar o debate público brasileiro. Porque é disso que trata o julgamento. São essas pessoas aí incapazes de formular um raciocínio, uma argumentação sólida, que querem dizer o que as pessoas podem ou não publicar nas redes sociais. Então vamos ouvir de novo para ver se a gente consegue pelo menos entender a intenção, já que na forma, pelo menos, eles estão pecando. Pode soltar. Vamos lá, replay. Quem reproduz essas informações todas é o robô. Nós estamos tratando de liberdade de expressão de pessoas, quando, na verdade, no fundo, o grande protagonista dessa circulação de todas essas informações, ou falsas ou verdadeiras, ou dirigidas para as bolhas que eles próprios criam, é a inteligência artificial. A culpa é do robô. A mão invisível da inteligência artificial. Muito se fala da mão invisível do mercado. Mas existe a mão invisível da inteligência. Vão ter de regular as máquinas. A mão é invisível, mas o cérebro é visível. E os lucros mais ainda. São as maiores empresas do mundo. É a teoria do risco, na verdade. A lei brasileira
a lei brasileira de 1912 já impôs a teoria do risco para as ferrovias. E o que era a ferrovia, se não uma via de comunicação? Como é que você ia colocar um vigia em cada trecho de trilho, de 1,5 m, 2, o batente, eu não sei quantos metros tem, mas em torno de 2, para quem já viajou de trem, a cada segundo são 3, 4 barulhos que você escuta, não é, professor Paulo? Os trens de Minas Gerais, ministra Carmen Lúcia, cantadas em músicas de Brant, letras de Brant e melodias de Milton Nascimento e voz de Milton Nascimento. Não, vamos tentar, vamos dar o benefício da dúvida. Espero que vocês estejam ouvindo aí a Maria Fumaça de Robson. Rapaz. Tinha em Caxambu, Robson? Maria Fumaça? Tinha, né? Pois é, eu me lembro. Olha só, o Fux estava lá falando sobre as informações dirigidas para a bolha pelo robô, que quem está direcionando esse conteúdo, então, seria a inteligência artificial. E aí surge uma analogia com a mão invisível do mercado, aquele conceito ligado a Margaret Thatcher, né? Bom, aí vem o Toffoli e gosta dessa analogia, que o Toffoli agora ele se apegou a analogias que não tem nada a ver com nada, né? Ele não fala coisa com coisa. E aí o Dino entra na história para vir com aquele discurso anticapitalista do PCdoB, que era o partido dele. Satélite do petismo, ele está aí como um ministro do Supremo Tribunal Federal depois de comparar Lula a Moisés, né? Eu até ironizei como Moisés de Atibaia. Então, depois de todo o período de bajulação, ele conseguiu esse cargo e agora repete um discurso anticapitalista. É a teoria do lucro, são os lucros maiores, parece assim, uma conversa de bar em DCE acadêmico de universidade de 5ª categoria. Aí vem o Toffoli, aí é o final apoteótico. Aí a conversa sai de vez de qualquer rumo. Ele fala da ferrovia, que era uma via de comunicação. Então ele está fazendo uma analogia entre as redes sociais, entre a comunicação virtual atual, contemporânea, com a ferrovia que liga diversos locais, etc., os trilhos. E aí ele começa a fazer uma reflexão sobre a segurança, sobre ter vigias a cada trilho, etc. E fala, a cada segundo são 3, 4 barulhos que você escuta, músicas vibrantes. Aí Duda Teixeira, aí nem o DCE acadêmico entendeu, aí já tinha passado aí da hora, né? As saideiras já se somaram demais. A conversa do DCE acadêmico, essa parte do lucro aí, realmente, se jogar o Dino no DCE, o pessoal vai fazer a festa, né? Agora, também, você vê que eles não entendem o que é inteligência artificial, né? Então, eles falam de inteligência artificial porque é uma coisa que eles não sabem como funciona. Inteligência artificial você faz uma ordem e ela pega tudo que está ali, processa e te dá uma resposta, te dá uma imagem, né? Dizer que tem conteúdos que são impulsionados por causa da inteligência artificial, está misturando algoritmo com inteligência artificial. Uma mistureba aí que realmente não faz o menor sentido. E que mostra como eles não entendem nada, né? Do objeto da decisão deles. Eles querem tomar decisão sobre temas que precisam ser debatidos no Congresso Nacional. Eles geralmente invadem competência, querendo legislar, e não entendem do assunto. Quer dizer, o único momento de lucidez recente do Toffoli foi aquele que nós apontamos aqui no Papo Antagonista, na discussão em plenário do STF, sobre a quantidade de maconha que seria passível de enquadramento para tráfico ou que seria considerada para consumo, e o Toffoli alegou ser ignorante na matéria. E eu exaltei aquele momento raríssimo, porque relógio parado também acerta 2 vezes. Falei, Toffoli, olha aí, por que não faz sempre isso, né? Diz que não entende do assunto, que é ignorante, que é assunto para o Congresso Nacional, e pronto. E aí não passa esse tipo de vexame, de ficar fazendo essas analogias sem pé nem cabeça. Vamos ver se Moraes traz mais sensatez ao plenário. Esperar do Moraes a sensatez é sinal de que o STF está mal, hein? O projeto de lei já aprovado no Senado Federal, e que infelizmente
não teve andamento na Câmara dos Deputados, apesar de todo o esforço do relator, deputado Orlando Silva, já prevê a obrigatoriedade de cada perfil ter um CPF. E isso as próprias Big Techs poderiam controlar, porque não poucas vezes algumas empresas fazem pesquisas para dizer que tantos por cento das menções favoráveis ou desfavoráveis foram feitas por robôs e não por contas autênticas. Então, a tecnologia já existe para isso. A inteligência artificial já existe. Basta ver que, não poucas vezes, e talvez seja uma das coisas mais chatas que existe, você vai entrar em alguma coisa, pergunta, você é um robô? Daí você fala, não. Aí vem, clique onde tem semáforo. Né? Você clica o semáforo, nunca dá certo. Só dá certo na terceira vez ou quarta vez, porque acho que o robô não tem tanta paciência quanto o ser humano. Então, para isso já existe, por que não? Para os perfis inautênticos. Falta boa vontade. E falta boa vontade, Vossa Excelência já disse, o ministro Flávio aqui, porque, na verdade, isso é o desenho do negócio. Ter mais robôs, ter mais ofensa, mais discurso de ódio, monetizar e ganhar mais dinheiro. Então, nós temos que optar se nós vamos permitir um verdadeiro capitalismo selvagem nas redes ou se nós vamos colocar a Constituição dentro das redes também. Essa é a dualidade, a oposição. É o capitalismo selvagem versus colocar a Constituição nas redes sociais. Que debate, que discussão fora de lugar. Agora, o que mais chamou a minha atenção, antes de eu comentar sobre as questões institucionais, de divisão de poderes dentro de uma democracia, é que o Moraes assumiu, ele confessou, Duda Teixeira, não sei se você reparou, ele confessou que ele não consegue de primeira acertar ali os semáforos, escolha só as figuras com o semáforo, aí vai lá o Moraes, imagina sendo o Moraes lá, pá, essa e essa. Você errou! Ele não conseguiu. Aí ele tenta de novo. Escolha agora as figuras só com a faixa de pedestres. Aí vai o Moraes. 1, 2. Acho que já foi. Tá. Erro. Faltou 1. E errou, exatamente. Só na terceira ou na quarta é que o Moraes consegue. Foi uma confissão e tanto. Mas olha, esse debate sobre rede social é um debate para ser travado no Congresso Nacional, com comissões, com um convite de especialistas, para que os parlamentares escutem e possam formular as leis, se é que eles sentem a necessidade de algum tipo de alteração, de acordo com um estudo muito minucioso sobre cada elemento, sobre as causas, sobre as consequências. E aí fica no Supremo Tribunal Federal um monte de tiozão de WhatsApp que não entende nada de rede social, querendo usar diversos elementos que eles imaginam que existem ali como pretexto para editar o debate público conforme as suas conveniências. Duda Teixeira. Felipe, eu acho que a gente tem que fazer uma proposta aí para o Congresso para mudar os critérios de seleção para os ministros do STF, né? Porque a exigência hoje é ter ali uma idade mínima, que acho que é 35 anos, e notório saber jurídico. Mas no notório saber jurídico a gente sabe que passa qualquer um. Então acho que tem que acrescentar uma outra prova, que são os 9 quadradinhos. Né? Joga os 9 quadradinhos e se espalha ali uns semáforos. E o psicotécnico. O sujeito errou, tem uma segunda chance. Faixa de pedestre. Se não conseguir, não passa, né? Motocicleta, bicicleta. Acho que tem que mudar os critérios de seleção. Agora, esse critério é fundamental. Eu acho que tem que ser incorporado, pelo menos, a sabatina que já existe no Senado Federal. Quer dizer, ele precisa ficar ali na frente dos senadores preenchendo as figuras. Diga. Agora, ele fala ali do perfil, que cada perfil tem que ter um CPF, né? As redes usam critérios diferentes. Então, no Facebook, por exemplo, de fato, cada perfil ali corresponde a uma pessoa. E você tem também os perfis corporativos. E todo mundo ali tem o seu cadastro, né? O Twitter já funciona de uma maneira diferente, né? O Twitter você pode, de repente, ter um perfil
que é fake, é um perfil de humor, você põe a cara de alguém ali, isso ajuda muito no debate na rede, né? Agora, esses são critérios que as redes usam de acordo com o plano, o modelo de negócio das redes. Se isso tem que ser alterado ou não, aí é uma discussão para o Congresso e não é para o STF.